Tudo bem, pessoal? Hoje comentário sobre Rocky, filme de 1976 dirigido por John Avildsen, um dos maiores dramas esportivos de todos os tempos, vencedor do Oscar de melhor filme. Estou feliz por trazer esse conteúdo e começar agora também com a franquia Rocky, todas as críticas à franquia Rocky aqui no canal. Muitas pessoas pediram nos comentários, eu sempre digo, né, que eu dou uma olhada nos comentários, eu sempre vejo sugestões de filmes, clássicos também, franquias, e eu tento trazer aqui para o canal, tento colocar no cronograma. Agradeço muito pelas sugestões e também pelo carinho de todos vocês. Pessoal, temos aqui um longa que dificilmente seria produzido na estrutura atual do cinema contemporâneo. E eu digo isso pensando em todas as etapas da produção, desde você ter uma ideia, até escrever o roteiro, até mandar esse roteiro para pessoas que teriam então a condição de bancar um filme, e não é barato, nunca foi barato bancar um filme para colocar para lançamento nos cinemas. O Sylvester Stallone conta que escreveu o roteiro de Rocky em 3 dias e meio, inspirado após uma luta do Muhammad Ali, e depois levou para os seus agentes. Tradicionalmente, como é que isso funciona? Os agentes tentam colocar no mercado, tentam vender os direitos para uma produtora, também uma grande produtora distribuidora interessada nos Estados Unidos. Quem se interessou foi a United Artists, que ofereceu um plano para o Stallone. Eles ofereceram comprar os direitos de Rocky, só que eles pensaram, na verdade, nos atores que tinham um grande vínculo com o estúdio, especialmente Robert Redford e Burt Reynolds. E aí vem um daqueles casos que marcam profundamente a própria história do cinema. O Stallone poderia muito bem ter vendido os direitos, ter vendido o roteiro, provavelmente alguém da United Artists faria alguma modificação, Rocky estrelado por Robert Redford ou Burt Reynolds. Sabe o que Stallone diz? Ele diz o seguinte: não, se eu não estrelar o filme, eu não quero vender os direitos de Rocky. Essa atitude é marcante porque o Stallone estava sem dinheiro algum na época e o estúdio poderia muito bem desistir do filme. Só que a United Artists sabia que a história de Rocky era boa demais para engavetar, para deixar de lado. Então o acordo foi o seguinte: ok, o Stallone estrelaria Rocky, seria o Rocky Balboa. Como esse então seria um projeto de risco que a própria produtora não saberia se conseguiria o retorno pela falta de um Robert Redford que eles acreditavam, eles diminuíram o orçamento. $1 milhão de investimento que já no período era bem abaixo do que a própria indústria de cinema dos Estados Unidos colocava em uma produção, até mesmo pensando na distribuição internacional, e um momento importante, um momento que define carreiras. Nós já temos muitas publicações sobre os problemas nos bastidores de Rocky, porque, por exemplo, em um determinado momento faltava dinheiro e a produtora dizia o seguinte: não, a gente combinou 1 milhão, é $1 milhão mesmo. E aí, por outro lado, faltava gente para trabalhar, então o Stallone teve que chamar familiares, teve que chamar amigos também. É um projeto de amor, de superação, e ainda bem que tudo deu certo, porque nós temos um filme memorável, que não marcou época apenas no seu gênero, mas que até hoje ele é utilizado como inspiração para tantos outros filmes. Rocky Balboa, interpretado por Stallone, é um lutador de boxe que faz bicos de cobrador para um agiota. Ele recebe a chance de enfrentar o campeão dos pesos pesados Apollo Creed, interpretado por Carl Weathers, e entra em um treinamento pesado para dar o seu melhor na luta. Vamos começar falando sobre algo curioso, porque sempre que você pensa no Rocky, até mesmo por conta da franquia, você vai fazer a relação direta com boxe, certo? Nesse filme de 76, o boxe ele acaba sendo prioridade apenas no quarto final de rodagem. Nós temos muita atenção para o desenvolvimento e para a construção desse personagem que é o Rocky Balboa. Então, seus problemas cotidianos, o que ele fazia, como ele trabalhava, as suas dificuldades, até mesmo as suas desconfianças. O relacionamento dele com Adrian, interpretada por Talia Shire, humaniza o lutador, afastando a brutalidade tão explorada em filmes desse tipo. Ambos sofreram rejeição e ouviram constantemente que não eram bons o suficiente. Quando o próprio Paulie pergunta sobre a relação Rocky-Adrian sem entender muito bem o porquê, o Rocky fala: não, mas essa relação ela preenche lacunas, preenche espaços que estavam vazios. E você sente isso na troca de olhares, na aproximação, no modo como o filme gera grandes e memoráveis frases também. É uma relação tão bem desenvolvida que ela tira o peso da necessidade da grande vitória. E na maioria das narrativas que envolvem, de certa forma, o esporte, a busca por essa grande vitória ela acaba sendo constantemente explorada. Aquela vitória difícil, aquela vitória que parece impossível. Mais tarde, a própria franquia Rocky se aproveitaria disso, tudo bem, mas no filme de 76 é diferente.
Porque Rocky não é um lutador profissional, não tem qualquer método de treinamento estabelecido para um grande combate e recebe essa chance muito mais pelo golpe publicitário pensado por Apollo Creed. Por outro lado, o Apollo tem tudo isso. Ele é um grande lutador, é convencido também, mas tem uma equipe, tem um método de treinamento, tem toda a estrutura. O filme sempre vai trazer para a discussão essa relação, mas não vai colocar ela como fundamental para uma vitória. Então a vitória não é o trunfo máximo de Rocky, como a derrota também não é de forma alguma catastrófica. Nas ruas da Filadélfia, com locais que ganharam ainda mais notoriedade com esse filme, Rocky faz o seu treino do jeito que pode, buscando sim provar o seu valor e mostrar que não era aquele fracassado da vizinhança. Isso com uma das trilhas mais memoráveis da história do cinema, na minha opinião, porque o trabalho do Bill Conti aqui é fora de série. Até falando sobre Top Gun recentemente, eu dizia o seguinte, que algumas canções são tão efetivas que você ouve o primeiro segundo e já direciona para o filme. Nesse caso de Rock, quando você ouve esse grande tema que virou Gonna Fly Now, você tem também um tema sobre motivação. Esse é o poder do cinema também, essa trilha ajuda em tudo isso, porque o filme constrói relações, o filme explora vários tipos de relações, nunca vai colocar a vitória como decisiva. O boxe vai ficar pro final mesmo, e o Rock pontua isso em diferentes momentos do filme. Eu considero bem anacrônico pegar uma cena de um filme sobre boxe recente, comparar com Rock e tentar desmerecer Rock porque não explora esse grande realismo. Aí você tem que ter em conta o contexto da época, você tem que ter em conta toda a base do filme também. E eu só tô falando isso porque eu vi esse argumento sendo usado até de forma recorrente em algumas publicações. Eu considero que os filmes de luta no geral tiveram Rocky como um grande ponto de inspiração para posteriormente mirar nesse realismo. O Stallone teve uma grande atuação como Rocky aqui nesse filme, uma das grandes atuações da carreira dele também, ele cria esse vínculo com o personagem, que é um vínculo muito bonito. Tudo bem que, por conta do baixo orçamento, nós temos uma sequência de errinhos de continuidade, equipamentos visíveis, mas isso nunca vai desmerecer Rocky. O filme esbarra no limite do orçamento, por exemplo, ele tenta te passar essa noção de arena cheia, só que aí você vê que o pessoal tá todo concentrado até porque não tinham muitos figurantes. Aí a fotografia e a boa montagem tenta te passar essa noção, né? Mas tem um outro caso que aí eu considero que foi o inverso, que é bem curioso. O Stallone tinha pensado em gravar a cena da pista de gelo durante o dia, mas o estúdio não tinha como pagar os figurantes. Mesmo assim, essa passagem é mais íntima e ressaltou a relação e a dificuldade que também é aproveitada no texto. É um filme especial para o cinema, porque você vai ter aqui o primeiro longa de um personagem que se torna icônico, também muito pelo filme de 76, mas com uma longa história também, com uma grande importância. Para Rocky, eu dou nota 9. Trabalho memorável de montagem que venceu o Oscar mesmo com uma grande competição, venceu o prêmio da Academia de Direção, claro, venceu o prêmio de melhor filme. Estou feliz por trazer essa crítica aqui para o canal e também começar agora com a série de vídeos sobre Rock, vai ser bacana, eu me divirto muito com esses filmes. Certo, pessoal? Muito obrigado pela atenção, até mais e tchau!